Para quem já está aqui, boa noite. Sou Eduardo Pimentel, coordenador da Liga de Fisioterapia Esportiva das Taças Recife. E aí vou chamar nosso amigo Arivan para a gente bater um papo sobre CrossFit. É uma honra para a gente ter ele aqui. Deixa eu convidar ele aqui para a gente poder bater esse papo. Fala, meu amigo, tudo bem? Fala, meu rei, tudo bem? Tá dando para me ouvir bem? Tô ouvindo bem, tudo ótimo. E você tá me ouvindo bem? Também te escuto muito bem. Desde já, né? Desde já a gente agradece demais a sua participação aqui, né? A disponibilidade de um fera desse poder vir aqui falar com o pessoal da Liga. O Baiano aí. Eu que agradeço, é sempre um prazer aí poder colaborar. Ainda mais falando um tema desse, né? CrossFit, que é um tema que a gente gosta, tanto eu quanto você que trabalha com isso, né? No seu caso, você tem um box de CrossFit, inclusive. E aí, gostaria que você se apresentasse um pouquinho para a galera que não te conheça, embora aqui você já é um cara bastante conhecido aí nacionalmente, né? Por conta do CrossFit também. E aí, falasse um pouquinho da tua história, como tu chegou no CrossFit, que eu sei que tu também trabalhas com natação, né? Sim. Se não me engano. E aí, tu falar um pouquinho da tua história, tu é membro do Sonaf também. Então, fica à vontade para se apresentar aí, meu amigo. Beleza. Eu sou formado em fisioterapia pela Universidade Católica do Salvador, aqui na Bahia, em 2003. Então, nós temos aí 17 anos aí de carreira. Fiz uma residência em fisioterapia esportiva em São Paulo, no Instituto Cohen, onde eu pude me especializar. Fiz também algumas pós-graduações na área, alguns cursos. Morei em São Paulo por 3 anos e meio. E desde então, venho desenvolvendo a minha carreira, trabalhando não só com a docência, em diversas faculdades aqui. Nos últimos 4 anos, eu sou professor da Universidade do Estado da Bahia, aqui da UNEB. Há cerca de 8 anos, eu estou à frente da Seleção Brasileira de Natação, mais especificamente das maratonas aquáticas, onde a gente desenvolve também um trabalho com os nadadores. E o CrossFit, ele foi um esporte que me deixou muito curioso, né, em relação à sua novidade, né, se é que a gente pode chamar assim. E numa oportunidade que eu estava nos Estados Unidos, eu pude conhecer melhor, porque aqui no Brasil nós não tínhamos ainda cursos, né, que pudessem formar esses trainers, né, como eles chamam, no CrossFit. E aí, é novo aqui no Brasil, né? Aqui no Brasil é recente, digamos assim, né? De uma forma bem ousada, eu fiz esse curso e aí pude conhecer melhor, pude fazer um network maneiro com os americanos, né? Conhecendo melhor o CrossFit. Isso eu estou falando de 7 anos, mais ou menos, atrás. E desde então a gente vem desenvolvendo, trazendo a ciência para dentro do CrossFit, isso é bem importante, ao invés de ficar só criticando e mandando todo mundo largar o CrossFit. Massa. Tem uma pergunta aqui já exatamente sobre isso, já para envolver ciência e tal. Quais as principais lesões mais comuns no CrossFit, né, que perguntaram aqui, e as intervenções terapêuticas no tratamento dessas lesões? O que é feito, né? Como é que funciona aí no teu caso, no teu box? Vamos lá. É sempre bom a gente observar o que é lesão, o que você chama de lesão e o que você chama de queixa, né? Então, existem trabalhos que diferenciam muito bem isso e é importante, quando a gente estiver lendo um artigo, a gente ter esse discernimento. Mas hoje a literatura científica vem trazendo e observando muito a prevalência maior de lesões em ombros, coluna lombar, joelhos, né? e joelhos. Esses 3 segmentos aí são as que mais vêm sofrendo. E eu vou falar uma coisa para você. Eu vou responder essa segunda pergunta da seguinte forma. Eu posso ter 1000 indivíduos com lesões do ombro parecidas, mas muito provavelmente vão ser 1000 formas de tratamento. Diferentes, né? Concordo. Diferentes, exato. Então, é muito relativo isso. A gente precisa... Eu acho que o fisioterapeuta ele tem que entender que ele precisa avaliar muito bem, e quando ele aprender a ter aquela avaliação minuciosa e saber categorizar exatamente os fatores de risco que estão ali presentes, ele vai melhorar muito a sua abordagem e o seu tratamento.
Acho que é o cargo-chefe, né? O cargo-chefe é a avaliação, é entender exatamente de onde vem essa lesão do ombro, ou do joelho, da lombar, né? Saber que correlações que existem também, que a gente sabe que pode ter, né? Uma dor no joelho pode ter relação com a lombar, né? Ou do ombro pode ter relação com a coluna também. É bem importante nesse contexto. Aí pediram também aqui para tu falar um pouquinho sobre o esporte, né? Sobre os movimentos realizados, as competições, coisas desse tipo. Porque geralmente os nomes são em inglês, né? Dos movimentos. Por ser uma atividade que nasceu de um americano, né, do Greg Glassman, a gente ainda mantém a filosofia dos nomes em relação na língua inglesa. Isso é uma forma de padronização, né? Tem muita gente que já tem trazido para o português, mas de uma forma geral ainda é mantido no padrão inglês. É muito importante que a gente destaque que o CrossFit ele nada mais é do que um treinamento funcional, né? Então, embora tenhamos alguns exercícios que a gente pode questionar essa funcionalidade, mas ele é basicamente formado por movimentos funcionais, movimentos de agachar, de pegar objetos de peso no chão, de jogar objetos para cima da cabeça, e movimentos que ensinem o indivíduo a ter o discernimento e a destreza de lidar com o seu próprio peso do corpo em determinadas atividades. Então, a ginástica, ela traz justamente esse raciocínio funcional. Exatamente. A gente pensa no pilar do CrossFit, né? Cardio respiratório, movimentos ginásticos e o LPO, né? Levantamento de peso olímpico. Exatamente. Que nada mais são do que ginásticas, estratégias de lidar com o peso do corpo no ambiente. Sim. E o LPO lidar com as cargas externas junto ao corpo. E talvez onde geralmente chama a atenção da galera culturalmente de achar que lesiona é a questão do LPO, né? Levantamento de peso, as altas cargas que algumas pessoas levantam, né? Talvez assuste no primeiro momento. Né? Também assusta. Mandaram outra aqui também. Existe diferença das lesões nas mulheres e nos homens praticantes de CrossFit? Isso é uma coisa que a literatura está começando a se apegar, né? Na verdade, a identificar. A gente sempre tem que observar as diferenças entre os gêneros, porque nós temos particularidades biomecânicas, né? Obviamente. Mas, assim, eu ainda não tenho embasamento científico para responder, mas a gente sabe que essas diferenças fisiológicas também, em relação à força, em relação à mobilidade articular, elas podem influenciar a sobrecarregar, por exemplo, as articulações que demandam estabilidade. E quais são elas? Coluna lombar, joelho e cintura escapular. Sim. E outra pergunta aqui, como que tu faz o trabalho preventivo aí no teu box em relação ao CrossFit? Chega um indivíduo novo no box, como funciona o processo avaliativo, até toda a parte preventiva? Perfeito. Isso aí talvez seja um dos nossos grandes diferenciais que a gente criou, é justamente isso. Quando o indivíduo chega, ele precisa ser avaliado, né, de diversas formas. A gente precisa conhecer esse cara. Se esse cara pode simplesmente morrer nos primeiros minutos de treino. Se ele é um cardiopata, né? Se ele é um psicopata. Né? A gente tem que ter ideia de tudo. Né? Óbvio que isso a gente vai verificar na anamnese. Mas a nossa função é basicamente verificar como é a questão físico-funcional desse cara, né? Ele tem alguma queixa ou lesão pregressa? Certamente esse já é considerado um dos fatores de riscos mais importantes. Ele tem capacidade de agachar, capacidade de suportar algum peso externo, né? Então a gente começa a identificar as suas capacidades. E aí a gente vai para avaliações e testes funcionais, onde a gente verifica como é que está os fatores de riscos para o CrossFit, que envolve mobilidade articular de tornozelo, força e estabilidade de cintura escapular, de rotadores externos de ombro, saúde funcional da coluna lombar, enfim, a gente avalia o físico funcional desse cara e o categoriza em ok, a gente vai aprender os movimentos básicos com o fisioterapeuta, para depois ele ir para o treino propriamente dito.
ou ele é amarelo, onde ele vai aprender os movimentos básicos, mas ainda vai permanecer com um processo paralelo de correção funcional, ou ele é vermelho, onde ele vai ficar no processo de adequação motora, né, para corrigir alguma questão que foi observada aí de, vamos dizer assim, de gravidade, que ele vai precisar de uma atenção especial, né, do fisioterapeuta. E aí, falando desses testes funcionais, tem algum que tu chega a usar mais? Algum tipo de teste específico? Ah, isso aqui acaba que a gente usa muito na prática ou varia muito? Como é que funciona? Não, a gente já tem desenvolvido um protocolo, né, para o CrossFit. A gente teve uma proximidade muito grande com o FAST, né, que é um aplicativo que nos ajuda utilizo. muito. Também utilizo. Então, eu tive a honra de colaborar com o processo, junto com a Natália Bittencourt, em relação aos testes mais importantes, quais são as diretrizes mais importantes para ser observado no CrossFit. E aí, na fichinha do FAST, ele já mostra alguns testes que são mais importantes, como mobilidade de tornozelo, agachamento unipodal, enfim, salto bipodal, para verificar possíveis assimetrias, por exemplo. Perfeito. Né? Tem um recurso desse inovador e fácil, né, lá no celular para as pessoas terem acesso no tratamento com os fisioterapeutas. Pois é. Como é que aí, em relação ao CrossFit na Bahia, tem muitos boxes de CrossFit, tem muitos fisioterapeutas dentro dos boxes, como é que está funcionando por aí? Cara, explodiu aqui de boxe de CrossFit. Isso é bom e ruim, né? Bom porque é o esporte sendo difundido, divulgado, só que ruim porque não só bons profissionais acabam estão entrando nesse meio, né? Então, a gente sempre tem os maus profissionais que abrem por abrir, que jogam lá de qualquer jeito e acabam sujando muito a imagem, não só do CrossFit, isso serve para tudo, para todos os esportes que você imaginar aí, para academia de musculação. Assim, com a nossa filosofia, eu ouso dizer que eu sou um dos pioneiros aqui no país de defender essa bandeira da presença do fisioterapeuta nos boxes de CrossFit ou na vida dos crossfitters. E isso tem nos ajudado muito porque a gente tem sido copiado. Isso aí eu acho excelente, copiado no bom sentido. Sim, positivo. Né? De abrir um novo mercado para o fisioterapeuta. Então, os fisioterapeutas hoje eles estão tendo oportunidade de trabalhar com CrossFit em seus boxes e oferecer o serviço de fisioterapia, da avaliação à intervenção nas mais diversas boxes de CrossFit. Então, isso é um mercado novo, né, que se abriu para o fisioterapeuta e isso eu vejo com bons olhos porque a gente está ajudando a nossa profissão. Com certeza. E aí, em relação a competições, campeonatos aí no estado de vocês, acaba tendo muito campeonato de CrossFit, antes da pandemia, obviamente, teve algum? Sim, a gente sempre tem competições aqui, a gente tem bastante. Eu diria, eu não sei se talvez tantas competições como a gente tem no eixo Rio-São Paulo, ali no Sudeste e Sul, né, principalmente. Mas a gente tem bastante, algumas, né, algumas delas a gente vê alguns atletas. Isso não é nosso carro-chefe, né? Mas vira e mexe, alguns alunos gostam de competir e a gente vai até as competições para poder ajudá-los. Fazer o recover, né? Fazer um recover, seja para fazer um recover, seja fazer um pré-competição para ele se preparar melhor, aquecer melhor, enfim, até uma questão psicoemocional, isso já ajuda, né? Sim, sim. Então, é um negócio que tem aumentado muito. Legal. Tem mais uma pergunta aqui também. Diga aí. Deixa eu ver aqui. Uma pergunta sobre a grande questão, né? O mito do lesão no CrossFit. O CrossFit lesiona muito mesmo? Faz essa pergunta aqui. Cara, lesiona. Eu respondo assim, lesiona. Não tem pra onde correr. Qualquer esporte lesiona, né? Mas acho que se existe um mito, é dizer que o CrossFit lesiona mais que os outros esportes. Isso é um mito, né? A literatura já tem nos ajudado muito em relação a isso. Nós já temos um embasamento científico bastante interessante.
inclusive comparando o CrossFit a diversos outros esportes. E o que a literatura nos diz o CrossFit ele lesiona menos do que a maioria dos esportes sem contato, né? Então lesiona menos que corrida, lesiona menos que o futebol, que é de contato, lesiona menos que a dança, que o balé, enfim. Então, fazer esporte lesiona. Você correr, você botar um tênis e simplesmente correr em linha reta, você pode estar fadado a lesões, né? Isso é um mito. Porque, infelizmente, criou-se essa cultura, né, de pensar que lesiona mais por conta, talvez, do que é apresentado na televisão, né? Pessoal muito forte, muita carga, e talvez cria-se essa ideia errônea, né, do CrossFit. Que só a gente começa a participar do esporte, começa a treinar, a viver, né, dentro do ambiente CrossFit, vê que é totalmente diferente, né? E que o bom trabalho da fisioterapia faz total diferença nisso, né? E, inclusive na redução dessas lesões. Sim, com certeza. É verdade? Aqui cheio de gente legal entrando aí. Legal, tem uma galera, ó. Albino tá por aqui, tem uns conhecidos aí. Grande Albino, meu irmão, também. Lá de Fortaleza. A Bima, daqui da Bahia. Lid Leal, beijo, Lid. Tá de olho. Deixa eu ver. Josidete, lá de Goiânia, né? Lá de Goiás. A galera do Brasil inteiro aqui. Exato. É porque vai subindo, né? A gente vai perdendo. Já que tu tocou no assunto ciência aí, como é que tu vê a questão dos estudos que estão surgindo em relação ao CrossFit? Tem surgido muito estudo. E o que é que eles estão focando em estudar relacionado ao CrossFit? Olha só, a gente ainda está na fase de identificação de prevalência, incidência, de fatores de risco. A gente ainda está naquele processo de fatores causais, né? Que é a ordem correta, né? Essa é aquela fase. Inclusive, eu já posso adiantar, a gente está desenvolvendo um trabalho bem interessante aqui no Brasil. Eu sou um dos autores, a convite do meu amigo lá, Leonardo Barretti. E vou te falar, vai ser um dos maiores estudos do mundo. A gente está com ele assim, absurdo. E a gente está verificando questões de prevalência de lesões e as características dessas lesões em relação ao movimento que porventura aconteceu a lesão, em relação à articulação que mais incomodou, que está incomodando, que está com queixa, qual o período de afastamento, né, que ele deu, que isso está relacionado à gravidade da lesão. Então, nós estamos nessa fase de estudo na literatura científica para que depois, né, o segundo passo é a gente comece a ter estudos de intervenção, né, terapêutica, que são aqueles estudos para a gente observar se os exercícios corretivos eles são efetivos para prevenir lesão, para diminuir o risco de lesão, para diminuir a incidência de lesão. Enfim, hoje o modelo de prevenção de lesões que nós seguimos é esse modelo do holandês, né? E que a gente ainda usa até hoje. E uma pena que parou tudo, né? Então até para surgir pesquisas de intervenção fica complicado, né? De intervenção é complicada. No box de vocês está rolando algum tipo de aula online? O pessoal está treinando, parou totalmente? Não. Primeiro dia de quarentena, a gente já teve o primeiro treino online e a gente está oferecendo todos os dias treinos de manhã e final de tarde, início da noite, para os alunos fazerem em casa, adaptando, obviamente. Sim. Estamos emprestando e alugando alguns materiais. Então, os remos, né, as máquinas de remo, as bikes, estão todas nas casas dos atletas, dos alunos, a galera treinando em alta, na varanda, na sala. Né, os nossos coaches, a gente manda aula de prevention, a gente tem uma aula aqui que a gente chama comercialmente de prevention, que são aulas de mobilização articular, de estabilização articular, dada por um fisioterapeuta. A gente tem aulas de respiração, né? Que com especialistas, com especialistas não, que não tem especialista em pilates, mas indivíduos com formação em pilates. Enfim, a gente está ofertando bastante coisa para manter essa galera aí ativa. Chegou a ter alguma baixa de alunos por conta da pandemia ou conseguiu manter a galera? Sim.
Sim, sim. Existe baixa, não tem para onde correr. Isso aí é natural, né? Não é todo mundo que se adapta ainda a esse novo mundo. Então, tem gente que fica em casa cuidando da família, não tem tempo de treinar. Tem gente que precisou viajar para ficar com outra parte de família. Tem gente que não tem ânimo, né, de levantar da cama e treinar com o celular na frente. Então, tem baixa, sim, não tem para onde correr. A gente tem aí alguma perda significante que a gente, por isso que a gente está tendo que lançar mão de outros processos para agilizar o negócio como business. Né? Se reinventar literalmente, né? Tentar fazer sim, o máximo aí. Claro. Pergunta do meu amigo Manuel aqui, ó. Em relação ao recovery no CrossFit e em esportes em geral, quais métodos mais validados para serem utilizados? Seguindo a literatura científica, em relação a recovery geral, a gente sabe que uma das atividades mais efetivas é sono, né? Então é dormir, tá? Segundo é nutrição, tá? Comer bem, se alimentar bem. Então esses estão ali lá em cima, depois da nossa intervenção fisioterapêutica. Mas dentro da nossa intervenção fisioterapêutica, hoje uma das intervenções com mais efetividade é a massoterapia, é a massagem, né, propriamente dito. Então, os fisioterapeutas que sofrem aí de preconceito com a massoterapia ou que tem algum tipo de aversão à massoterapia, saibam que ela é uma das técnicas mais importantes que dá mais resultado. E aí depois, nós ainda estamos no processo de estudo sobre o recovery, mas os mais utilizados hoje e que trazem resultados como bem-estar, né, ou a sensação de pós-fadiga positiva é a crioimersão, né, que seria o resfriamento segmentar. As botas de compressão, né, que são aquelas botas que tem tanto para membros inferiores como já tem para membros superiores, os nadadores usam muito, que são as botas de compressão. E assim, uma das técnicas mais importantes que talvez não se torne usual pela dificuldade é a biofotomodulação, né? Que é a utilização de lasers e clusters, mas ainda é um processo que está um pouco distante da nossa realidade, né? Por exemplo, a gente teve mês passado aqui a doutora Heather Linden, que é a fisioterapeuta-chefe do UFCPI, né? Que é o Instituto de Performance do UFC. Lá eles têm um Whole Body Therapy Laser, que é o atleta, ele entra numa máquina que parece uma máquina de bronzeamento e ele tem a biomodulação no corpo inteiro. Então, é uma das técnicas de recuperação celular bem efetivas. Aí é um equipamento desse para chegar aqui deve ser altamente caro, né? O custo. Deve ser bem caro, eu não sei te precisar quanto. Valeu. Mas assim, resumindo, você é fisioterapeuta, você quer trabalhar com recovery, você quer trazer embasamento científico para sua atividade de recovery, massoterapia como carro-chefe e lance mão ali da bota de compressão, da crioimersão e mão para dentro, mão. Sem esquecer do sono, né, e da alimentação que você citou antes. Né? Sem esquecer de sempre estar educando esse atleta para que ele durma bem, para que ele coma bem. Certamente isso é o que vai melhor ajudar no recovery, tanto de lesões quanto de recovery de atividades de esforço. Acho que foi outra pergunta aqui, mas deixa eu entender o que ela colocou aqui. Eu praticante CrossFit, acho que deve seguir alguma coisa quando o fisioterapeuta diz que essa carga não é ideal. Acho que é alguma pergunta relacionada à carga. Como é que o fisioterapeuta... Acabou de entrar aí um dos maiores fisioterapeutas do Brasil que falam bastante de recovery. Nosso chefe aí do Ironman, Dr. Fábio Sprada. Bora, Spradão. Moral, hein? Fera, tá vendo? Acho que ela perguntou sobre a carga. Como que o fisioterapeuta lida com a questão da carga? Acho que seria isso. Na verdade, poxa, quem entrou agora foi meu irmão,
meu irmão Júlio Barrichello. Olha aí. Grande irmão lá, um dos maiores fisioterapeutas de São Paulo, dono da Barrichello Reabilitação, dono da F3, um dos maiores fisioterapeutas de São Paulo aí. Você tá com moral, meu jogador? Tá vendo? A pergunta da Rafaela. Cara, assim, ó, nós fisioterapeutas, nós não somos apenas intervencionistas no quesito mão, no quesito físico. Nós somos profissionais da saúde e, como tal, a gente precisa educar esses indivíduos, né? Então, a gente vai passar para ele informações científicas de relevância, né? Então, eu vou mostrar por A mais B de que, poxa, você vai se lesionar, você vai ter prejuízo se você não respeitar os limites fisiológicos, se você não respeitar os limites articulares, musculares, né? Então, você vai ali junto com esse atleta no dia a dia, mostrando a realidade para ele, tá? Agora, se ele não vai obedecer, se ele... você faz o seu papel, você não vai ser babá de ninguém, né? Principalmente no esporte de alto rendimento, eu digo muito isso. Quando eu estou com meus atletas, seja de uma seleção brasileira, de um time, né, de um atleta profissional, eu falo para ele, filho, é o seguinte, é isso aqui o que tem, você tem que respeitar por isso, isso e isso. Agora eu não vou amarrar suas mãos, você faz o que você bem entender. Agora, o corpo é seu, o treino é seu. Agora, óbvio que a gente também pode lançar a mão de conversar com a equipe, né, para que o técnico ele intervenha, com o preparador físico, com o psicólogo. Hoje mesmo eu ia fazer uma live que infelizmente precisou ser cancelada por motivos de saúde da psicóloga, mas a gente vai tentar remarcar, de trazer justamente essa interdisciplinaridade, principalmente com o psicólogo, né, que envolve muito essa questão da educação, né? Nós vamos falar de cinesiofobia, que é um processo paralelo, mas que tem muito a ver com essa coisa também do exagero, né? Do atleta achar que tem que ir mais, que tem que ser rápido e não respeitar as fases de progressão. Importantíssimo. Outra pergunta, acho que tu já respondesse, que é a questão de como é a atuação do físio no dia a dia no seu box de CrossFit. Uma pergunta que mandaram aqui. É basicamente isso. Falou, pense, né? Se você não acompanhou, pense, eu vou resumir. Pense que você vai estar presente junto com a equipe e ter uma função tão importante quanto o técnico, quanto o coach, quanto o professor. Exatamente. Você vai estar ali para receber aquele cliente, para avaliar aquele cliente, para intervir quando for necessário. Lembre que o fisioterapeuta, ele não é só o profissional da lesão e da dor. Isso aí é um negócio que talvez lá nos anos 80, né? Mas hoje o fisioterapeuta é um profissional de saúde que envolve o processo do esporte como um todo. Então, desde o indivíduo pisou na box, cara, olha quem entrou na... Rapaz, essa live tá demais. Esse aqui é o meu ídolo na minha profissão, na minha carreira. Olha aí, tá que moldou a minha carreira profissional, que é o Marquinho, mais conhecido como o Marquinho do Brasil. E esse cara é o chefe lá do Comitê Olímpico, do Comitê Paralímpico do Brasil. Sim, sim. E tá aí, ó. Tá vendo? Obrigado, Marquinho. Aí, ó. Que moral, Marquinho. Gratidão, universo. Já que tu tocou no assunto cinesiofobia, como é que tu lida no dia a dia do CrossFit se aparece alguém com isso? Putz, então, esse é um negócio tão interessante e tão necessário da gente trazer, porque eu só vejo os fisioterapeutas falando sobre cinesiofobia, abordagem biopsicossocial, avaliação biopsicossocial. Mas e aí? Beleza, falar é fácil. Mas como é que você intervém no seu dia a dia, né? Na prática? Então, por isso que eu tenho trazido cada vez mais o psicólogo para perto da gente, né? Trazendo a visão do psicólogo, como é melhor abordar esse atleta. Em diversos momentos, em algumas equipes que eu trabalho, às vezes o psicólogo manda informação para a gente, fala assim, poxa, ó, essa semana pegue leve com ele, mas na semana que vem você vai cobrar ele dobrado, sabe? Enfim, existem metas a serem cumpridas, questões psicológicas, mas a realidade é que nós, fisioterapeutas do esporte, somos os profissionais que ficamos ali mais próximo do atleta. Então, a gente está ali quase que diariamente, muitas vezes diariamente. Sim, sim. Então, é muita conversa, é muita interação,
é muito conhecimento dos medos, das fases, do humor, né? Então, existe sim uma questão biopsicossocial que o fisioterapeuta precisa saber trabalhar também. Né? Muitas vezes, não é só cobrar, não é só pedir, né? Todos os seres humanos têm os seus medos, né? Têm os seus traumas, que precisam ser muito bem vistos para não virem a se tornar prejuízo. Eu acho que, assim, desde a monitorização, né? Quando você entende o que o atleta tem, conhece ele, passa a conhecer de verdade, você coloca isso tudo dentro do planejamento, né? Planejamento tanto terapêutico como de prevenção, de tudo, né? Então, a partir do momento que você tem noção de como essa pessoa é, qual é o comportamento, como você falou bem aí, das questões biopsicossociais que possam envolver esse atleta, a gente consegue planejar, né? Eu acho que é uma coisa importante, e traçar aí as metas, tanto de tratamento ou de prevenção. Sim. Outra pergunta aqui, ó. Se você podia explicar um pouco sobre restrição de fluxo sanguíneo na fisioterapia e se você utiliza. Pergunta... Beleza. Não tem nada a ver com o tempo, mas tudo bem. Assim, o que a literatura tem trazido para a gente, se eu for resumir, é o seguinte. Você restringe o fluxo sanguíneo, vai ter, obviamente, menos oxigênio passando, menos sangue, e, consequentemente, você vai aumentar a demanda, né, se você estiver fazendo qualquer exercício. Então, a literatura tem defendido bastante a utilização dessa técnica só para aqueles indivíduos que não podem colocar carga. Sim. Tá? Nos exercícios cinesioterapêuticos onde a carga ainda não é tolerada. Então, é bem-vindo a colocação, o uso da restrição do fluxo sanguíneo para aumentar a demanda da atividade e, consequentemente, ter uma melhor adaptação muscular. Ganho de força, resistência, né? Até hipertrofia, dependendo. Então, ele é muito útil em casos de pós-operatório, né? Em casos de pós-lesão, em que o segmento foi danificado. É basicamente isso. Existem diversos protocolos, seja para membro superior ou membro inferior. É muito interessante que você use equipamentos que estejam calibrados. Um erro Sim. muito comum é a gente não ter esse discernimento. Eu vejo gente fazendo com garrote, né, sem aferir a pressão. Enfim, eu questiono, né, isso, porque acaba ficando um pouco, vamos dizer assim, empírico o trabalho, mas precisa ser tomado alguns cuidados, né? E aí a minha sugestão é que você estude, leia os artigos científicos acerca do tema. E nós temos já alguns cursos interessantes, né, de colegas aí pelo Brasil ensinando sobre o tema, né? Sobre o tema. Mas na tua prática tu utiliza, se precisar, assim? Sim, utilizo bastante. Pós-operatório, então, obviamente um dos nossos vai ter uma indicação, né? Sim. Certo, perfeito. Tá, se chega um cliente seu lá no box com... Aí, claro, vai depender do que ele apresenta, mas, por exemplo, ombro. Esse ano, antes de parar, tinha muitas lesões? Como é que estava? Então, a gente parou logo depois do carnaval, né? Eu não sei se você sabe, mas sim, aqui na Bahia... Aqui também, né? Funciona depois do carnaval. Mesma coisa. Tudo só funciona depois do carnaval. Então, janeiro e fevereiro, baiana aqui é mais devagar, né? Então, entendi. A boxe não estava assim, nós estávamos em processo interessante, mas nossos atletas, eles não estavam em competição, né? Pesado, então a gente ainda estava no ritmo, vamos dizer assim, mais ascendente na periodização. Então a gente interrompeu e a galera tá de boa. Tá de boa. Pergunta aqui, ó. Como você toma a sua decisão em relação ao controle de carga na reabilitação de um atleta de CrossFit? O controle de carga, ele é um processo feito pela equipe, né? Então, eu diria que nós auxiliamos o processo de identificação em que a capacidade já está sendo sucumbida pela demanda. E a gente observa isso ao treinador, ao coach, para que essa carga seja controlada. Então,
é como se, nesse quesito, nós fôssemos um coadjuvante no processo, mas quem executa o controle de carga é o profissional de educação física. Então, a gente entra com uma mão e ele entra com a outra, com uma mão mais, vamos dizer assim, mais intervencionista. Não sei se existe, nem sei se existe essa palavra. Entendi. Curiosidade minha agora, qual foi a lesão mais grave que talvez tu já chegou a tratar no CrossFit? Teve alguma assim que chamou a atenção? Cara, teve uma que chamou a atenção, duas, na verdade, que foi um garoto, ele estava fazendo um rope climb, né, que é subida na corda. Sim, subida na corda. E quando ele estava lá em cima, ele sofreu uma fratura em espiral do húmero. Nossa. E isso chamou muita atenção, né? Inclusive, foi interessante lembrar disso, porque há cerca de 2 meses, não, uns 3 meses mais ou menos, um vídeo foi veiculado por todos os WhatsApps da vida, se duvidar, em todas as redes sociais, né? De um vídeo de uma mulher fazendo um rope climb, subindo na corda e aí dá para ouvir o toque da fratura do húmero. Exatamente. Fratura de queda de braço. A arpileme. Fratura de queda de braço. Exato. É uma fratura do húmero em espiral e que, na verdade, ela envolve, como seu fator de risco, o erro mecânico, né? Porque eu gosto de ensinar sempre o seguinte: se eu estou subindo a corda assim, o vetor de força pro meu húmero, ele é bem diminuído. Se eu abrir um pouquinho o cotovelo, eu ganho uma força torsional muito grande, né? O vetor, ele se volta quase que perpendicular ao húmero, aumentando a força torsional. E aí, se eu fizer uma força exacerbada no ponto exato, né, é chamado de ponto ótimo, eu posso ter uma fratura, e aí foi o caso que aconteceu. Então, eu tive um caso idêntico, né, que chama muita atenção e precisa, obviamente, ter todo um processo cirúrgico. Fraturas do húmero, a boa parte precisa de uma intervenção cirúrgica, e aí o processo de reabilitação bem extenso. E o segundo, você falou que tinha 2. E o segundo foi uma lesão parecida, só que uma lesão de fêmur. Esse foi uma coisa que chamou muita atenção. Uma mulher, né, sexo feminino, por volta de 30 anos de idade, e ela fazendo um processo de corrida, de mudança de direção, ela sofreu uma queda, e nessa queda ela fraturou o colo do fêmur. Essa chamou a atenção porque não é um quadro tão comum, né? E realmente a gente, obviamente, que começou a fazer estudos de comorbidade, de verificações estruturais, hormonais, para verificar se tinha alguns outros fatores e não só mecânicos. Sim. Bastante gente de nome entrando aqui, né, na live, de maneira geral. Só fera. Você é vários fera, parceiros aí do Brasil todo. É verdade. Até meu pai tá aqui. Olha aí, tá vendo? Fala um pouquinho sobre o teu curso que tu ministra de CrossFit para fisioterapeuta, a formação que tu dá no Brasil. Então, cara, pois a gente tem um curso bem interessante, né? Que nós íamos lançar agora já a 3ª turma, ia ser agora em junho. E daí eu posso inclusive, adiantar. A gente não lançou ainda, mas eu já posso adiantar que nós vamos lançar em julho o curso online. E a gente já estava preparando, independente da pandemia, de quarentena, de pandemia, de isolamento social, nós já íamos lançar. E é um curso assim espetacular, sabe? Mais de 40 horas de aula. Lógico que eu sou suspeito a falar, mas com alguns convidados, né? O Dr. Gabriel Leão auxiliando, e é ele quem vai nos auxiliar no processo de lançamento. Vai ter convidados assim de nome internacional. Então é um curso assim bem maneiro, e que certamente aqueles indivíduos, tanto fisioterapeutas quanto profissionais de educação física,
e estudantes que queiram entender mais e saber mais e trabalhar com CrossFit, ou já trabalham com CrossFit para melhorar a sua performance de carreira, vai ajudar muito, vai ser bem legal. E aí tem previsão? Ainda não. A gente vai lançar em julho já, daqui a menos de 2 meses. Sim, tá pertinho. Certo. Aí vai ter algum conteúdo prático também? Como é que... Então, a gente vai ter demonstrações práticas, né? Como se trata de um curso online, a gente não vai ter a prática física, mas a gente vai ter aulas dentro da boxe, com demonstrações práticas nos atletas, em relação a intervenções, em relação à própria avaliação. A gente vai ter essa interação bem interessante, vai ser bem legal. Na verdade, a gente já está construindo, está ficando bem legal. Show. Perguntaram aqui, ó, que pontos no CrossFit você acha que é pouco explorado pela ciência? São poucos explorados pela ciência? Então, como eu falei, a gente ainda está na fase de levantamento de incidência, de prevalência, e a gente ainda não tem estudos com ensaios clínicos controlados, randomizados, que mostram as intervenções corretivas, né? Então, a gente ainda não tem informações sobre a efetividade do ganho de mobilidade no tornozelo, no CrossFit, para diminuir dor no joelho, por exemplo. Ganho de mobilidade de coluna torácica para melhorar a dor do ombro no CrossFit, por exemplo. Então, ainda estamos carentes de ensaios clínicos bem realizados em relação aos exercícios corretivos desses fatores de riscos observados na avaliação e nessas questões do levantamento das causas das lesões presentes no CrossFit. Mas isso é natural do processo, inclusive, pelo que você falou, que ainda está se estudando toda essa parte de monitorização, nisso. Sim. Teoricamente, é um esporte novo comparado a outros que já existem, né? Então, talvez sim. Essa questão, e houve toda essa paralisação, até se alguém tiver vontade de fazer no momento, fica complicado. Né? Exatamente. Se tem mais alguma pergunta. Chegasse a fazer algum teleatendimento de alguém que precisou nesse período? Como é que, ou só tá Sim, a gente está trabalhando bastante com teleatendimento, né? Então nós temos diversos atletas, não só do CrossFit, mas atletas nadadores, tenistas, tem um jogador de futebol, enfim, tem diversos atletas que precisam do acompanhamento do fisioterapeuta, né? Sim. E a gente, óbvio, por permissão do nosso conselho, a gente está mantendo os trabalhos à distância. Eu estou com um atleta até dos Estados Unidos. Então, as ferramentas tecnológicas hoje, o próprio Skype, né? Enfim, o Zoom, enfim, diversas ferramentas que nos ajudam muito e eu tenho acompanhado bastante eles. Mas já eram atletas que você tratava já antes? Sim. Já eram atletas que eu já tratava antes. Isso facilita muito. Sim, sem dúvida. Pegar do início talvez é mais complicado, porque você tem todo um entendimento. Complicado. É mais complicado, mas se avalia com certeza. Se dá ou não dá. É verdade. Show mesmo. Ver se tem mais alguma pergunta. Mas está surgindo perguntas bem interessantes. Né? Quebrar um pouco esse mito do CrossFit, né, que a galera tem. Acho que já ficou claro aqui, né? A outra que chegou. O uso do tape é válido para o CrossFit? Ou se utiliza no CrossFit? Vocês... Tape... É uma boa pergunta. Tape, infelizmente, não. A gente já usava muito, mas a ciência ela tem cada vez mais mostrado o uso do tape não ter efetividade para a grande maioria das intervenções. Porém, eu acredito que, inclusive, já existem estudos sendo desenvolvidos já temos, por exemplo, a utilidade do tape rígido. Tá? Nós temos diversas formas de aplicação seguindo a metodologia da McConnell em relação a joelho,
em relação a ombro, né? E certamente elas podem ser úteis em algum processo que você identifique como necessário. Tem outros estudos sendo desenvolvidos também em relação ao taping super elástico. Não sei se chama super elástico ou hiper elástico, né? Que é bem conhecida hoje no Brasil como Dynamic Tape. Tem estudos também sendo realizados com esse tipo de tape. E eu já li alguns estudos também sobre órteses, né? Sim. Como joelheira, principalmente. E isso, eu acho que todo estudo tem que ser bem interpretado. E talvez, por isso, eu indico a alguns tapes e indico também algumas joelheiras em alguns casos específicos que Sim. eu avalio e que eu vejo a utilidade. Como é que você lida, então, com a questão assim? Porque a gente sabe na PBE, né, tem a questão da melhor evidência disponível, expertise profissional e o desejo do cliente. Então, se o cliente chega para você lá na box e já tem o costume de usar essas coisas que, teoricamente, para a ciência não tem validação ou não se deve utilizar, mas você utiliza ou não, se o cliente deseja. Essa é uma pergunta interessantíssima, porque a gente discute muito isso, né, entre os colegas. A questão do bem-estar do atleta, do cliente, ela tem que ser levada em conta, né? E a gente também, tem que ver uma coisa que a gente esquece muito, que o efeito placebo, ele tem evidência para algumas questões. Sim. Né? Então, isso influencia muito, tá? Então, é uma questão a ser trabalhada, e eu acho que o bom profissional tem que ter bom senso. Então, ele tendo bom senso, certamente ele vai poder intervir e indicar no momento certo. Aqui uma pergunta não. Uma pergunta. Tem duas aqui. Da minha orientadora, né? Grande doutora Yura Gonzalez. Olha aí, tá vendo? Ela pergunta. Você vê que ela é uma das maiores estudiosas dessa área de estudo científico, de metodologia. Então, se eu falar alguma besteira aqui, ela já vai me cortar minha cabeça. Então, pode depender do desfecho avaliado também os ganhos com o tape? Sim, né? Com certeza. Porque uma coisa é eu verificar o desfecho dor, né? Outra coisa é eu verificar o desfecho função. E outra coisa é eu verificar o desfecho bem-estar. Entende a diferença? E é justamente isso que a gente estava falando. Então, por isso que é importante também verificar como esse atleta ele lida com a utilização da órtese ou com a utilização do tape, né? Eu acho que isso tem que ser levado em conta, sim. Perfeito. Acho que não falei. Não. Tomara que não tenha falado besteira. Ela vai talvez dizer para você depois. Mandar um abraço aí para Alex, que falou aqui agora. Abraço, meu amigo. A outra pergunta foi, acho que a gente já respondeu, né? E qual lesão mais comum? A gente falou das regiões, né? Sim. Acho que já foi respondida. Ó, ela bateu palma, então deve ter gostado da resposta. Então, já ganhei um pontinho. Opa, eu quero meu pontinho, professora. Olha aí, tá vendo? É verdade. Ver se tem mais alguma coisa. Aí, ó, grande Ilan. Grande Ilan, um. fisioterapeuta do Anjos do Ode. Isso, aí, ó, grande empresa aí que trabalha com recovery dos atletas, das competições. Grande Ilan, um abraço, Ilan. Existe esse trabalho de Anjos do Ode aí na Bahia? Como é que tu sabe de alguma coisa? Então, o Anjos do Ode foi criado pelo Ilan, né? E aí eles têm diversos fisioterapeutas, né, pelo Brasil. Sim. Grande abraço, irmão. E aqui na Bahia eu acho que não tem, não. Uhum. Tem, não. Que inclusive o FEST eles utilizaram, né, na competição que teve, acho que foi o BCC, não foi? Sim, também. A gente usa muito o FEST aqui, né? E a gente viu que eles também usam. O Matheus Pulga, inclusive a doutora Natália nos informou isso. O Matheus Pulga é o fisioterapeuta que mais tem avaliação com FEST hoje. FEST. E talvez ele é da The Box CrossFit, que é uma box lá de BH, de Belo Horizonte. E o Matheus, ele inclusive fez meu curso agora. Eu lancei um curso agora um webinário de A Ciência no CrossFit.
E aí foi bem interessante, mais de 100 inscritos. E o Matheus estava lá, né, assistindo o nosso webinar, nosso workshop online. Inclusive, já vou lançar o próximo, tá? Então, fiquem ligados aí. A gente vai lançar o próximo webinário de A Ciência no CrossFit. E o Matheus, grande abraço, Matheus. O Matheus é o fisioterapeuta hoje no Brasil que mais avalia, né, os clientes do CrossFit usando o FAST. Então, eu fico feliz porque são os fisioterapeutas difundindo, né, a filosofia e a importância da fisioterapia no CrossFit pelo Brasil inteiro. Isso me deixa muito feliz. E é importante a gente trocar informação em relação a esses dados, inclusive, né? Saber o que acontece lá em BH, na Bahia, Pernambuco. As realidades são iguais ou se tem algum tipo de diferença, né? Exatamente. Aí pediram para perguntar aqui, Arivan, sobre o Congresso SONAF que vai ter ano que vem aí na Bahia, né? Você vai ser o presidente, não é isso? Pois é, 2021. Fala um pouquinho aí, meu amigo. Se Deus quiser, tô aí. Se Deus quiser, também a gente vai ter o evento presencial. Olha aí. Porque é aglomeração, né? Mas a gente tá planejado para final de outubro de 2021. A gente ter o nosso Congresso SONAF 2021 aqui em Salvador, com grandes nomes. A gente já tem alguns nomes internacionais confirmados. E se Deus quiser, se tudo correr bem, vai ser aí mais um grande evento com grandes novidades. E eu espero todo mundo aqui na Bahia em 2021. SONAF sempre surpreende, né? Sempre traz coisa legal. Sempre. E a gente está com essa responsa aí de manter a tradição. É verdade. Aí já tem a data, já tá tendo inscrições já? Não, a gente não abriu inscrições ainda por conta da pandemia. Nós íamos abrir agora em março, mas aí veio a pandemia, a gente segurou. E se Deus quiser, acabando o isolamento social, a gente lança para as inscrições e a data. Aí aceita tanto estudante quanto física, né? Sim, a gente, nós somos receptivos a todo o público. Fisioterapeuta, sim, estudante de fisioterapia. Nós vamos ter, a área vai ter uma grande novidade para a área dos trabalhos, né? Então, quem tem pesquisa, quem está desenvolvendo pesquisa, vai ter um grande espaço com novidades em aplicativo, em competição de trabalho, vai ser bem interessante. Tá vendo? Primeira mão aí, a galera sabendo. Pois é, já tô dando spoiler. Spoiler, não é não? Acho que estamos chegando... Oi, pode falar. Não, só tô lembrando que o Instagram, ele não tem negócio de carinho, não. Chega, ele corta... Tá faltando uns 3 minutos, eu acho, né? Isso. Então, acho que ele já chega chegando, né? Chega chegando, pois corta aí, um abraço. Mas eu acho que a gente resumiu de maneira geral o que seria aí, né, o CrossFit, o trabalho da fisioterapia. Se você pudesse deixar então uma dica aí para algum fisioterapeuta, ou estudante, ou pessoa que queira entrar nesse meio, trabalhar com CrossFit, com qualidade, o que é que você poderia falar assim, para a gente dar um fechamento geral disso aí e primeiro agradecer? Primeiro, conheça o CrossFit antes de criticar. Na verdade, conheça o CrossFit não, conheça qualquer coisa antes de criticar. Tá? Uma pessoa, uma atividade, um esporte, um curso, qualquer coisa que seja. Então, e conhecendo o CrossFit, já que a gente está falando de CrossFit, estude sobre mecânica do CrossFit. Saiba por que tem que jogar o bumbum para trás, por que o peso tem que ficar no calcanhar, por que o joelho não pode dobrar de tal forma. Então, estude sobre biomecânica. Certamente muitas perguntas vão ser respondidas dentro de você. E eu sempre indico que você pratique. Porque quando você pratica, você vivencia no seu corpo, né, as exigências musculares, as sobrecargas articulares, e você vai começar a identificar, você vai linkar melhor a teoria com a prática, né? E, óbvio, e sempre esteja junto e colado e misturado com a ciência, tá? Então, a prática baseada em evidência, ela deixou de ser algo utópico e hoje ela é uma realidade. A gente não pode fazer mais nada se a gente não tiver um braço agarrado lá na ciência, nem o braço, né? Nem o braço, literalmente. Na verdade, eu digo um braço. Por que eu digo um braço? Porque é um braço na ciência e outro braço ali na prática. Sim, andando tem que unir as duas coisas. De mãos dadas, exato. É um conselho que eu sempre
sempre trago a vocês. E aí, lembrando, fiquem ligados, quem não me segue, segue lá, @Arivan Gomes. A gente vai lançar logo mais, vai ter um congresso maneiro de CrossFit, bem legal, bem interessante, que a gente vai lançar próximo. E em julho, muito provavelmente, a gente vai lançar o grande curso, né, que é o nosso curso de formação em fisioterapia no CrossFit, com grandes nomes aí, colaboradores, e que vai ser sucesso. Sou suspeito a falar, mas fique ligado que a gente vai lançar para você. Com certeza vai ser fera. Só aproveitando, né, já que estamos no finalzinho aí, lembrar que na próxima live a gente vai ter o outro sonafo daqui, né, o Bruno Gilberto, acho que você conhece ele. Boa, meu irmão. Pronto. Sócio e irmão. Brunão vai estar aqui com a gente na live, falando sobre, porque ele também tem uma liga na faculdade que ele ensina, né, na Católica aqui, então ele vai falar sobre as ligas acadêmicas, esse processo todo. E aí, ó, o pessoal dizendo que foi ótimo, e aí eu gostaria de te agradecer bastante aí, cara, por ter tido esse tempinho para falar com a gente. A gente sabe do teu corre-corre aí e da tua grande experiência com CrossFit, por isso que eu fui lá te convidar, né? E você aceitou prontamente, a gente fica muito feliz com isso, de verdade, não tem preço. Acho que a galera aqui aprendeu bastante. Mais famoso que o Léo Santana. A galera não perde a oportunidade. Gratidão, tem que ter os traíras. Gratidão a todos vocês. A gente está sempre à disposição. Isso é necessidade, né? A gente que trabalha, que desenvolve estudos, que desenvolve a ciência em si, a gente tem que compartilhar, a gente tem que lidar e saber compartilhar com amigos do Brasil inteiro, com colegas do Brasil inteiro, do mundo inteiro. E agora a gente está numa época que isso está sendo mais fácil, está sendo possível. Então, por que não utilizar disso, né? E para a gente engrandecer o Nordeste também, né? Que tem grandes profissionais. Sim, claro. Isso é bem importante, né? E a gente foi visto aqui pelo Brasil inteiro. Até minha coordenadora está aqui, ó. Coordenadora do curso. E grandes alunos aí, ó. Tá vendo? Um abraço para ela. Ainda bem que a gente se comportou direito aqui. É verdade. Então, meu amigo. Valeu, meu rei. Obrigado, hein? Tá aí com você aqui nesse momento. Acho que esclareceu muito para a galera aí. Qualquer coisa, segue aí o Arivan para ter mais informações de CrossFit. Segue a gente da Liga também. E a gente se vê lá na Sonaf, né, ano que vem, 2021, se Deus quiser. Deus quiser. Um prazer imenso te reencontrar dessa vez pessoalmente. E, beleza. Né, sempre um prazer imenso poder estar conversando com profissionais desse gabarito aí. Valeu, irmão. Muito obrigado. Muito obrigado a todos vocês que participaram. Meus ídolos, minhas ídolas, minhas professoras, meus professores, meus amigos, todo mundo que entrou aí para prestigiar. Valeu, meu rei. Boa noite. Obrigado, meu amigo. Boa noite. Igualmente, velho. Obrigado de verdade. Tchau, tchau. Tchau.